Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, e que bom nós estarmos juntos na presença de Deus. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, nós estamos na presença dele, porque a palavra se fez carne, a palavra fala conosco, conduz a nossa vida e a nossa caminhada. Estamos estudando o livro do Apocalipse, vamos dar prosseguimento, contando com o auxílio do Espírito Santo, para que ele nos conduza hoje na nossa meditação e no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia e o seu caderno de estudos para que a gente possa dar prosseguimento ao estudo do livro do Apocalipse. Anota o texto que nós vamos hoje meditar. Apocalipse 14, versículos de 14 a 20. Apocalipse 14, versículos de 14 a 20. Vamos ler, depois meditar cada um dos versículos e colher a mensagem de Deus para nós. E eu vi, era uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem alguém que parecia um filho do homem. Tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada. Entretanto, saiu do santuário um outro anjo gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem: mete tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita, a seara da terra está mudada. Ou melhor, a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem deu com a foice na terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que está no céu, mais um anjo. Também ele tinha uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo. Ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. E o anjo deu com a foice afiada na terra e colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no grande lagar do furor de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue, que subiu até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 300 quilômetros. Então vamos passar cada um desses versículos. Versículo 14. E vi, apareceu uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem alguém que parecia um filho do homem. Tinha sobre a cabeça a coroa de ouro, e nas mãos uma foice afiada. A cena, ela é uma cena escatológica, né, da vinda do Senhor. Ele disse lá nos Atos dos Apóstolos, né, o anjo falou que ele voltaria sobre as nuvens. Então é uma cena escatológica, significa a parousia do Senhor, né, a vinda do Senhor na sua glória nos fins dos tempos, aquilo que nós esperamos com tanta alegria para realizar o juízo final, porque quando Jesus voltar, vai acontecer o juízo final. E o título Filho do Homem, que evoca Daniel 7,13, né, indica que é o Messias glorioso. E a coroa significa o poder régio de Cristo. Indica que ele é vencedor do pecado, que ele é vencedor da morte eterna. É o próprio Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Indica com isso que agora o seu reino será estabelecido definitivamente. Essa foice que fará a ceifa, a colheita da seara, ela simboliza isso que o juízo final ele realiza, pois Cristo é o juiz, ele é o executor da sentença divina. Só ele pode executar a sentença divina, só Cristo pode executar a sentença. E ele vai realizar o juízo final. É exatamente isso que nós percebemos aqui. Ele é o justo juiz, ele é o executor da sentença. Os santos, né, qual o trigo, serão recolhidos no celeiro de Deus, serão recolhidos no reino dos céus, na visão beatífica diante de nosso Senhor. Né? Os maus, qual palha seca, joio, não é, serão queimados
queimados no fogo do inferno. Vamos lá, o versículo 15. Entretanto, saiu do santuário outro anjo gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre as nuvens: mete tua foice e ceifa, pois chegou a hora da colheita. A seara da terra está madura. Então, esse anjo que sai do templo e que grita, com voz forte, para lançar a foice, é exatamente o grito da hora final. A hora da ceifa é o final dos tempos, quando Cristo virá na sua glória, na sua parousia. É a vinda definitiva. A seara está madura. O que isso quer dizer? Chegou a hora. Os santos se tornaram santos, chegaram ao máximo que podiam na sua vida espiritual, na sua busca pela santidade. Os maus se perverteram, nem o evangelho eterno que foi dito, aquilo que nós vimos no estudo anterior, fez com que eles se convertessem. Agora é a hora da intervenção divina. Versículo 16: e aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a foice na terra, e a terra foi ceifada. O justo juiz que realiza o julgamento estabelece exatamente o julgamento dos justos e o julgamento dos ímpios nessa imagem da colheita, nessa imagem da ceifa. Como eu já tinha mencionado, os justos, o trigo de Deus, os santos, guardados no celeiro do reino dos céus. Na visão beatífica, separados, nessa visão beatífica, ao passo que os réprobos, os injustos, os maus, serão separados como uvas da videira para serem jogados e esmagados no lagar, pisoteados pelo mal. Eu e você, eu acredito que estamos buscando exatamente essa dimensão da vida de santidade, amadurecer no nosso caminho de santidade. Versículo 17: então saiu do santuário outro anjo que está no céu, tendo também ele uma foice afiada, o anjo que ceifa os réprobos para lançá-los no inferno. Versículo 18: e saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem o poder sobre o fogo, e ele gritou com voz forte para aquele que segurava a foice afiada: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque as uvas já estão maduras. Então, esse sexto anjo que sai de junto do altar, provavelmente seja o mesmo anjo ali que João descreve no Apocalipse 8, de 3 a 5, que estava com um turíbulo de ouro e oferecia a Deus o incenso das orações dos santos. Esse mesmo anjo é quem atira o turíbulo à terra posteriormente. Aqui no capítulo 14, este anjo sai do altar para atuar no juízo final. Então ele tinha poder sobre o fogo, justamente porque cuida do turíbulo de ouro do altar do incenso. Ele tem poder sobre o fogo litúrgico celestial. E a voz forte que ele grita, a ordem que ele dá, é proveniente de Deus para ceifar os cachos da vinha, que neste passo significam os réprobos, os homens maus, os ímpios, aqueles que não se converteram, que se obstinaram no seu pecado, que perseveraram nos seus pecados. As uvas estão maduras. A maldade, a perversidade dos homens chegou à sua plenitude, não tem mais o que fazer. Chegou a medida em que agora tem que haver a intervenção de Deus, de forma que não querem se converter. E a divina justiça de Deus vai vir nessa proporção de condenação pela escolha que fizeram. É o livre-arbítrio, meu irmão, minha irmã, não tem como. Versículo 19: e o anjo passou a foice afiada na terra, colheu os frutos da vinha da terra, despejando-os no lagar do furor de Deus. O lagar do furor de Deus é o inferno, Faz menção aqui ao costume presente dos judeus, de não condenar um homem à morte dentro da cidade, mas fora dela, É exatamente quando vai dizer aqui no versículo 20: e o lagar foi pisado fora da cidade, e dele saiu sangue que subia até a altura do freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, o lagar é uma pedra usada para esmagar as uvas e extrair dela o seu caldo, extrair dela ali, aquele suco. Nós estamos diante de uma metáfora. As uvas são esses homens maus que serão, extraídos deles esse
rescaldo, né? O seu pecado, o lagar da ira divina, do juízo final dos réprobos, por meio do qual eles serão punidos pelos séculos dos séculos, os maus serão lançados no inferno. Essa imagem que é usada também ali pelo profeta Isaías. Então, fora da cidade, porque não havia condenação à morte dentro da cidade. E depois, né, essa realidade, né, o sangue que indica a morte eterna daqueles que serão condenados ao inferno, até chegar ao freio dos cavalos, é uma expressão que indica um exagero, uma abundância, né? O sofrimento daqueles que irão para o inferno, exatamente que mereceram o inferno pelas suas culpas. E depois desses 1.674 estádios, correspondentes a 300 quilômetros, que está aí numa direção de distância que cobre toda a Palestina, que mostra a simbologia da totalidade do reino. Então o autor pretende dizer que o reino de Satanás será precipitado na condenação eterna sem escape algum. É um território limitado, como também é limitado o reino de Satanás. Eu vou escrever assim na mensagem hoje que eu quero colher: eu escolho Deus. Eu escolho a vontade de Deus. Eu escolho a fidelidade ao Evangelho. Eu escolho o progresso espiritual. Preciso da graça de Deus para avançar, amadurecer no caminho de santidade. E a cada novo dia buscarei o Senhor de todo o coração, para que no juízo final eu seja guardado no celeiro do reino dos céus. Essa é a minha escolha. Essa deve ser a nossa escolha. Se não é a sua escolha, ainda que passe a ser a partir de agora. Porque um dia Jesus voltará para o juízo final e Ele dará recompensa à medida da nossa escolha. Se você ainda não entrou no processo de conversão, entre hoje radicalmente, tome uma decisão, busque o progresso espiritual, busque uma vida honesta, justa, os sacramentos. Eu tenho certeza, você vai amadurecer no caminho de santidade e no dia final você vai para os celeiros dos céus, na presença de Deus. Vamos rezar? Senhor, a escolha que eu faço é pelo Senhor. É pela sua palavra, é pela sua vontade, é pelo caminho que o Senhor me propõe a fazer, o caminho de santidade, e eu quero amadurecer nesse caminho, eu quero ser cada vez mais fiel. Me ajude com a sua graça, abençoe a minha decisão, porque no final eu quero estar recolhido nos celeiros dos céus, na sua presença. A cada um de nós, mostra, Senhor, as áreas que nós precisamos de conversão. Aos meus irmãos que estão orando comigo agora, toca e confirma a decisão de cada um deles e nos leve cada vez mais nessa visão. O Senhor nos chama ao amadurecimento da fé, da nossa santidade, o Senhor nos chama a um progresso espiritual. E a escolha depende de cada um de nós. E eu sei que os meus irmãos que oram comigo agora estão escolhendo o Senhor. Abençoe a vida deles nessa hora, abençoe a escolha que eles estão fazendo pelo Senhor. Amém. Escolher a Deus, caminhar com Deus, avançar, amadurecer no caminho de santidade. A gente tem que sair da imaturidade, a gente tem que sair da inconstância, daquela realidade de ficar toda hora caindo. Não. O caminho de progresso, de ascendência espiritual é um caminho onde nós mais acertamos do que erramos. E precisamos buscar isso em Deus, pela graça de Deus. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.